Será que o dilúvio foi parcial ou foi global? Somos Vi na Bíblia, estaremos trazendo para si estudos e curiosidades acerca do cristianismo. Agradecíamos que nos escrevesse colocando perguntas pertinentes, pois os ensinos estruturais para a fé por nós programados foram esgotados, pois tudo tem fim. Para continuar a ver os nossos vídeos, escreva-nos por qualquer assunto e buscaremos respostas na base bíblica. Assim, teremos um novo quadro, chamado Perguntas dos Internautas. Será que o dilúvio foi parcial ou foi global? O dilúvio foi a execução da justiça de Deus contra a maldade dos homens daquela época. Gênesis capítulo 6, do verso 11 a 13, diz a Escritura. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com as suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. E o Eclesiastes capítulo 1, verso 9 diz: O que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Face a isto, vale refletir. E nós? Em que situação nos encontramos? Pois a repetição do erro provocará a repetição da execução da justiça divina. Veja, Mateus capítulo 24, verso 38 a 39, diz a Escritura. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Segundas de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 5, diz a Escritura. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Voltemos à questão. Será que o dilúvio foi parcial ou foi global? Vejamos alguns dados. Ponto 1. A arca. Se fosse parcial, não faria sentido Deus mandar construir a arca. A salvação seria por meio de uma peregrinação. Faria sentido Deus determinar que Noé vá onde não seria afetado pelas águas. Ponto 2. Os animais. Se fosse parcial, não faria sentido meter os animais na arca, pois os que estivessem em zonas não contempladas seriam continuidade da espécie. E se a povoação dos animais estivesse concentrada em zona contemplada pelo dilúvio, seria razoável Deus tirar Noé, sua família, juntamente com os animais para zonas sem risco. Ponto 3. A bênção. A bênção que Deus dá a Noé e a seus filhos, Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 7, diz a Escritura. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Essa bênção é similar à que é dada no princípio a Adão e aos animais após a criação. Ver Gênesis capítulo 1, verso 22 e 28. Logo, de Noé e sua família, Deus fez um novo começo, o novo Gênesis. Ver o livro de Gênesis capítulo 9, verso 19, Gênesis capítulo 10, verso 32. Lembrar que o castigo do dilúvio
teve o seu gatilho com a multiplicação da humanidade sobre a face da terra. Ver Gênesis capítulo 6. Assim sendo, seja um peregrino, curioso aventureiro, independentemente da sua localização geográfica, se não fosse eleito a entrar na arca, foi alcançado pelo juízo de Deus. Algumas análises referentes ao Éden e ao dilúvio. 1. Os que procuram a localização geográfica do Éden devem tomar como referência a posição dos rios antes do dilúvio, pois, com o dilúvio, há possibilidade de mover-se terras e, consequentemente, deslocamento de rios e mares, alterando assim o mapa geográfico. 2. A crença de que se Adão não tivesse pecado estaríamos no Éden é infundável, pois Éden era um território limitado. Ver ilustração das Escrituras. Adão foi expulso do Éden. Isso dá a entender as limitações geográficas do Éden, enquanto que Caim morou a leste do Éden, terra de Nod. Lembrar que a ordem era encher a terra. Nesse caso, ou a terra inteira seria uma extensão do Éden, para que todos estivéssemos no Éden. Sobre isso, não há recomendações bíblicas, então deve ser considerado como uma possibilidade e não o que foi determinado. 3. A crença de que se Adão não tivesse pecado, seríamos eternos, isto é, sob o pensamento de que Adão era eterno e pecar foi a perda da eternidade. Fazemos este assunto pensando no processo de encher a terra, que começa com nascimento, crescimento e possível velhice, que é o efeito de crescimento. Logo, a ordem de povoar a terra, que tem implicância direta no nascimento e o crescimento, aponta para a existência da morte física. Lembrar que o pecado gerou a morte chamada espiritual, homem destituído da glória de Deus e não a morte física. Romanos capítulo 3, verso 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salientar que a árvore da vida plantada no Éden podia fazer o homem viver para sempre, dado indicativo de que o homem não tinha sido formado para ser eterno. E essa árvore estava dentre as árvores não proibidas, fazendo entender que o Adão esteve diante da vida eterna e da morte, mas mesmo bem aconselhado, não escolheu a vida eterna. Veja, Gênesis capítulo 2, versículo 9 e Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Pensar que se Adão não tivesse pecado, seríamos eternos, só é verdade quando colocado na possibilidade de Adão comer da árvore da vida, pois, comendo dela, se tornaria eterno, mas não foi feito eterno. Vê Gênesis capítulo 3, verso 22. Aconselhamos que leia todos os versículos mencionados e citados aqui no vídeo. Se gostou do vídeo, partilha com seus amigos e familiares, comenta, siga-nos pelo Facebook, inscreva-se no YouTube e não se esqueça de dar o like. Deus abençoe.